Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O meu nome é Ney Herman e este é o programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O tema de hoje, a cultura para a paz. Comigo no estúdio está o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Departamento de Métodos e Técnicas, também coordenador do Núcleo de Educação para a Paz da UEPG, o professor Ney Alberto Salles Filho. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado, Ney. Agradeço a oportunidade de estar aqui para poder discutir, debater esse tema que cada vez constitui uma demanda maior, né, da sociedade, do mundo, e que muitas vezes fica restrito a ideias do senso comum. Agradeço sua presença aqui. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é a cultura para a paz. Comigo no estúdio, o professor do Departamento de Métodos e Técnicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ney Alberto Salles Filho, e também coordenador do Núcleo de Educação para a Paz. Na verdade, o nome do núcleo é um pouquinho mais longo, não é, professor? Isso. Eu vou contar rapidamente a história, Ney. Esse projeto, essa ideia, ela começou entre os anos de 2004 e 2006. Na UEPG, quando a professora Hermínia, que é minha colega de departamento, e eu, fizemos um projeto de pesquisa buscando elementos teóricos e práticos da educação para a paz. Nós fizemos isso há quase 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, por conta da demanda crescente das violências escolares. Então veja que, né, há 10 anos atrás já se discutia muito. E daí nós fomos pesquisar projetos a nível de Brasil que buscavam enfrentamento de violências, convivências pacíficas na escola, e a gente encontrou muito pouca coisa. Havia realmente muitos dados, uma massa de dados considerável sobre violência. Mas como lidar com as violências, como pensar alternativas para a prevenção das violências escolares, era praticamente zero no Brasil. Então, a partir do levantamento desse projeto, entre 2004 e 2006, a gente tinha os dados, daí discutir com a colega o que a gente vai fazer agora com essa massa de dados. Bem, o objetivo da universidade, especialmente de uma universidade pública, é ter essa relação umbilical com a educação pública. Lógico. Então, em 2007 e 2008, nós criamos o Núcleo de Educação para a Paz, que o nome completo dele é Núcleo de Estudos e Formação de Professores em Educação para a Paz e Convivências, com o objetivo de realmente trabalhar com educadores aspectos relacionados à prevenção das violências na escola. A gente fala em violência nas escolas e nós temos diversos casos que passam pela mente do telespectador. O mais recente, em Ponta Grossa, que ganhou repercussão nacional, da mãe ameaçando a diretora por conta de algo que realmente deixou a mãe preocupada, que foi o sumiço do filho. Mas esse mesmo fato tem uma série de outros elementos em volta que a gente pode até refletir um pouco mais na sequência dentro do programa. Foi uma cena lamentável, tá? E tivemos também episódios que passam constantemente no YouTube de alunos e alunas se agredindo, literalmente lutas físicas, agressões físicas, pelos motivos mais torpes, mais idiotas que se pode imaginar, até o caso da chacina do ex-aluno que entrou na escola e matou todo mundo ali no Rio de Janeiro. Então, todo mundo que eu digo, algumas das pessoas que estavam dentro da escola, né? Vítimas inocentes, obviamente, né? Aí surge a pergunta, existe receptividade para aquilo que vocês têm, ou seja, para aquilo que vocês podem repassar, dentro de um cenário de violência endêmica, como é o caso do Brasil e da América Latina? Olha, realmente essas questões sobre violência, paz, sobre conflitos, elas precisam ser percebidas nessa inter-relação. Então, quando você coloca a questão e você aprofunda para pensar a sociedade, eu acredito que esse é o ponto principal. Eu diria assim, que todas as escolas elas estão muito carentes e sedentas até de perspectivas para que melhorem as convivências escolares. Só que, normalmente, grande parte dessas ações, elas devem se fortalecer no próprio entorno da escola e na própria escola. Tanto que o trabalho do Núcleo de Educação para a Paz, no primeiro e no segundo ano de funcionamento, nós íamos até as escolas, trabalhávamos com os professores, com a comunidade. Depois a gente percebeu que realmente, na medida em que a gente estava muito no ambiente, às vezes faltava a escola realmente também assumir a proposta como sendo dela, né? Então esse é um ponto importante.
O fato é que a questão da violência, ela realmente extrapola os muros, né? Tem muitos pesquisadores que falam assim, existe uma violência que é na escola e a violência da escola. Uma violência que é própria da provocação, que quando eu era criança, se você era criança, acontecia também, e que constitui uma parte dela. Alguns pesquisadores até falam em 50%, 60% a violência normal, ali de uma provocação, um pequeno apelido. Agora, a violência maior é quando isso se transforma em, como você falou, em morte, ou em agressão com arma branca, arma de fogo, que corresponde ao outro lado, que daí são os problemas sociais que entram pelos muros da escola, né? Essa questão é importante. E na América Latina, é um dado muito importante isso, que não é só o caso do Brasil, né? A gente tem esse bloco todo, né, que vai aqui do Uruguai até chegar no México, que é o lugar hoje no mundo onde essa violência, que a gente classifica como violência escolar, ela acontece de maneira geral. A Europa tem índices diferenciados de violência na escola e violência entre adolescentes. Né? Mas a América Latina tem esses índices muito altos. Daí sim, devido à desigualdade social, problemas estruturais, desigualdade socioeconômica, enfim, existe um contexto. Por isso que é muito importante fazer essa reflexão sobre cultura de paz num foco não só da psicologia, né, daquela situação em si. Porque senão a gente corre o risco de dizer que todas as crianças têm algum distúrbio grave que fizeram isso e a gente esquece os problemas sociais que levam a essa violência. O que podem até gerar os distúrbios que os psicólogos Exatamente. identificam. Há muito tempo atrás, o governo americano chegou à seguinte conclusão. Era preciso que a economia do México se desenvolvesse para que a população do México parasse de fugir do México para os Estados Unidos. Houve um deslocamento de investimentos para o México, não na proporção que seria adequada para absorver a mão de obra, mas o fato é que o México cresceu, a economia mexicana cresceu e realmente diminuiu, pelo que se consta, a invasão, né, pelo Rio Grande, ali na fronteira, entre o México e os Estados Unidos, dos Estados Unidos por mexicanos e latino-americanos como um todo. Ainda existe e ainda é muito grande. Essa percepção que eles tiveram, fazendo-se um paralelo agora, é a mesma percepção que eu acho vocês têm em relação ao universo escolar e à comunidade. Né? É preciso que a comunidade também se desenvolva e abrace a ideia de mediação de conflito e superação de conflito através do diálogo, porque não existe ausência de conflito, isso é impossível. Né? E se a comunidade abraçar, o reflexo interno é mais natural dentro da escola. Ou estou errado? Não, é exatamente isso. Inclusive, hoje se discute muito em desenvolver regiões também, né? Regiões, cidades próximas, até uma parceria que o Núcleo de Educação para a Paz tem com o Instituto Mundo Melhor, que desenvolve esse trabalho de educação para a paz em vários municípios da região, justamente nesse princípio. Se você pensar que eu vou fazer a criança desenhar pombinhas brancas, por exemplo, colar na parede da escola e automaticamente isso vai te dar paz, ou você vai cantar uma música de paz e automaticamente, não, isso não é fato. Né? As pesquisas e os dados não mostram isso. Eles mostram que os trabalhos onde o clima escolar realmente modificou na escola foram trabalhos contínuos. Quando a escola assume, né, essa noção de paz ou de uma educação para a paz como um tema transversal, ele vai passar por todo o pensamento da escola. Por todas as disciplinas. Por todas as disciplinas, ou seja, é um projeto da escola, da instituição, e onde o foco principal é a dimensão da não violência. Porque às vezes, Ney, acontece o seguinte, quando as pessoas escutam essa coisa de paz, muita gente ainda fala assim, eu escuto muito isso, essa coisinha de paz é uma coisa bobinha. É esse entendimento que a paz, ela é unicamente um estado de harmonia e utopia. Uhum. Mas a paz é entendida, isso desde o intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, depois com a criação da ONU, com a Unesco, ela é entendida realmente como um estado de desenvolvimento. Então a paz ele tem essa interface não só com o ser humano, na sua individualidade, mas com o desenvolvimento potencial da coletividade, da comunidade e dos países. Então isso é muito importante. Então quando se vê hoje que essa ideia de paz, vamos entender assim, basicamente, a cultura de paz como um guarda-chuva. Então se você ajuda uma pessoa idosa, por exemplo, a atravessar a rua, eu posso classificar isso como cultura de paz. Se você vai na missa, no culto, você desenvolve a sua espiritualidade, isso é cultura de paz. Agora, o que seria então a educação para a paz? A educação para a paz é um ramo pedagógico desse movimento de cultura de paz,
onde as instituições escolares, seja na educação formal ou nas instituições de contraturno, vão pensar pedagogicamente projetos, ou seja, eu vou organizar ações que visem mediação de conflitos ou uma pedagogia de valores humanos, para que eu possa acessar mesmo os alunos nessa reflexão e nesse movimento. Porque, como dizem, e a gente escuta muito, a paz deve surgir nas mentes dos homens. Mas não adianta nada ela surgir nas mentes se a gente não operacionalizá-la no dia a dia. Quando a gente fala de mediação de conflito e de superação de conflito, a paz não é a ausência de guerra, mas a superação do conflito. Existem definições que são um pouco mais precisas. Antes de partirmos para isso, eu gostaria de alguns números, caso o senhor os tenha de cabeça, se for possível. Não precisam ser exatos, mas apenas para que a gente tenha uma base. O senhor falou que na Europa a violência escolar, e tudo começa na escola, né? Os casos são em menor número do que na América Latina, né? Isso as pessoas como um todo já imaginam. Elas só não têm noção de que números são esses. O senhor poderia nos dar algum exemplo? Esses estudos comparativos, né, normalmente eles são muito difíceis de ter dados concisos, porque eles dependem muito do grau de classificação da violência por diferentes países. Inclusive, pesquisas sobre bullying, de alguns anos para cá, elas têm se mostrado inconsistentes nesse comparativo de países, inclusive de estados, que, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, um tipo de relação de diálogo do professor que ele tem num estado nordestino, por exemplo, pela própria linguagem, ele pode ser considerado num estado do sul como uma ofensa, né? E nos estados nordestinos não, até pela característica e a forma de relacionamento. Então esses dados eles são difíceis, mas de maneira geral, como você falou, realmente o envelhecimento da população é um dado. Então tem alguns indicadores que falam que uma grande parte dessa violência que a gente observa hoje na juventude brasileira, ela tende a diminuir ao longo das próximas décadas, um dos fatos justamente pelo envelhecimento da população. Então, diria assim que na Europa esses dados são menores, porque o tipo de característica, né, de favela, por exemplo, de tráfico de drogas, ele é muito diferente. Né? Ou seja, a desigualdade social é menor. A desigualdade social é menor, o nível cultural, de maneira geral, é menor também. Então, quer dizer, embora coexistam, né, a questão da violência, ela é muito mais ligada a fatores diferenciados, vamos dizer, fatores que são mais patológicos e menos sociais do que em países da América Latina. O senhor falou que a bagagem cultural é menor, o senhor quis dizer melhor, no caso da Europa. Melhor, isso, melhor. Isso. Então, dentro desse contexto, o senhor acaba de relatar que os números seriam enganosos, né? Caso o senhor tivesse. É difícil a comparação. No Brasil nós temos quantos episódios de violência escolar? O senhor tem alguma estatística em relação a isso? Olha, uma das coisas que a gente tem discutido muito, e até é um dos trabalhos que a gente tem se debruçado no Núcleo de Educação para a Paz, é como estabelecer indicadores concretos de não violência. Te dou um exemplo claro, Ney. Algumas escolas, por exemplo, a gente acompanha, a escola num determinado ano, ela tem um número de um assassinato naquela região. Um aluno que foi egresso da escola foi assassinado naquele ano por causa do tráfico de drogas, etc., nos arredores da escola. E a escola teve 50 ocorrências policiais ao longo do ano. No ano seguinte, a escola fez um projeto de educação para a paz e diminuiu para 10 o número de ocorrências. Só que, naquele ano seguinte, 2 adolescentes foram assassinados. O que normalmente aparece na grande mídia é dobra o número de homicídios naquela região. Então, veja, é difícil estabelecer indicadores de clima convivencial. O que os professores têm feito nos projetos é realmente nos dar relatos qualitativos de que, na medida em que valores humanos foram explicitados, na medida que temas do cotidiano foram conversados, que a família esteve mais presente na escola, eles começam a ver que a qualidade das relações entre as crianças e até mesmo entre os adultos da escola começa a melhorar. E isso é estabelecido, Ney, de uma maneira muito interessante no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014 e que é para ser discutido no Brasil e ampliado nos próximos 10 anos. A meta 7 desse Plano Nacional de Educação, que fala da melhoria do IDEB, ela aponta para uma questão muito interessante. No item 7.23, diz assim, a escola deve promover a cultura de paz. Então, uma coisa que até então não aparecia em documentos oficiais na área da educação, agora parece explícita, como uma meta para os próximos 10 anos, a escola criar um espaço, ser um espaço de fortalecimento de cultura de paz. Nós conversamos há poucos dias atrás pela ETV Campos Gerais,
em relação à cultura da paz e falamos especificamente do caso da escola 31 de março, do colégio 31 de março. E a diretora Zeneida Inglês relatou que o número de ocorrências teve uma redução nos últimos 4 anos de 70% em relação ao período em que essa metodologia não era aplicada. É uma redução significativa de 70%. E fica a pergunta, embora o senhor não goste muito de números, eu já entendi, a sua lógica foi perfeita, não se preocupe, nós vemos que na prática funciona. E aí entram os aspectos pragmáticos, o senhor falou de metodologia, né? O senhor é professor do Departamento de Métodos e Técnicas. Que método se utiliza para a superação do conflito? Eu acredito que a ferramenta principal seja o diálogo, mas como fazer as pessoas dialogarem? Existem algumas teorias ou algumas metodologias que trabalham muito com essa ideia, né? Comunicação não violenta é uma delas, a justiça restaurativa é um movimento que está crescendo bastante, a própria conciliação e mediação, né? Basicamente, elas funcionam muito na lógica do entendimento da escuta ativa e do diálogo qualificado. Ou seja, né, a escuta ativa é a abertura a essa possibilidade de ouvir o outro. E o diálogo qualificado é realmente pensar nas palavras e nos processos de encontro. Claro, Ney, que tudo isso vai, de certa maneira, choca um pouco em função da cultura de individualidade, de consumo e de competição que a gente tem vivido aí nos últimos séculos, nas últimas décadas, né, de ostentação, de mostrar que um é mais do que o outro, e abre uma possibilidade de um diálogo para um paradigma ou para uma cultura de cooperação e de solidariedade. Esse que é o jogo que está muito em questão. Eu posso dizer para você que quando a gente fala em cultura de paz ou no processo de educação para a paz na escola, a gente precisa literalmente rever nossos conceitos em relação ao que é a violência e como ela é produzida. Ela não é só a ponta do iceberg, esse é um erro grave, você citou no início do programa, quando um ex-aluno da escola entra e atira e mata 12 crianças, daí a escola se preocupa em fazer um projeto de paz. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Não se preocupa em pensar na prevenção dessas violências. Você já ouviu um ditado que fala que é difícil enxugar gelo. Quando a gente fala de violências na escola, eu digo que o ditado seria enxugar o gelo da ponta do iceberg, ou seja, quando a gente quer só coibir aquela situação, normalmente punindo, a gente esquece que a grande parte do iceberg, 90%, está embaixo da água. Esse 90% são as relações cotidianas. Por isso, insisto, se não houver uma discussão e a escola não pensar a educação para a paz como um tema transversal, realmente a gente sempre vai ficar nessa sensação de que não é possível. E o exemplo da Escola 31 de Março é muito claro nisso. Mesmo que tenha havido essa redução de 70%, obviamente que os casos de violência ainda aparecerão. Porque a violência, né, esse é um outro erro também de percepção, é achar que a cultura de paz vai chegar um dia onde ela vai ser plena. Ora, isso também é uma utopia, né? A nossa sociedade, como você falou bem, é feita de conflitos. Os conflitos são inerentes aos seres humanos. Logo, o que caracteriza instituições escolares, principalmente, é essa questão do conflito. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a cultura para a paz. Retomamos agora o programa com o professor Ney Alberto Salles Filho, professor do Departamento de Métodos e Técnicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa e coordenador do Núcleo de Educação para a Paz da UEPG. Professor, antes de retomarmos, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que é paz, pelo menos dentro dos parâmetros internacionais, usando como referência a Organização das Nações Unidas. Isso, os organismos internacionais, a partir do Manifesto 2000, foi um manifesto específico para pensar a cultura de paz e não violência, ele estabeleceu 6 pontos fundamentais para pensar a cultura de paz. Seriam eles, olha, respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Então, esses pontos eles são colocados dentro daquilo que se pensa para o próximo século. É importante lembrar, né, que esse movimento de pesquisa pela paz,
que é muito conhecido na Europa e nos Estados Unidos, desde o final dos anos 50. Nos anos 60 já existem hoje estudos da paz em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, que discutem realmente a paz como um campo de conhecimento. Isso vem para a América Latina, início do ano 2000, início do século XXI, especialmente em textos em espanhol, e alguns anos mais tarde para o Brasil. Então é uma discussão hoje, a América Latina, ela é um cenário onde a produção de conhecimento sobre educação para a paz na escola e instituições educacionais, pensando transversalmente, porque a gente fala em educação, parece que a assistência social não está junto, mas também ela é um processo educacional, especialmente hoje com o CRAS, né, que tem atendido população, as unidades básicas de saúde hoje, existem documentos do Ministério da Saúde que tratam já da violência como um processo de epidemia, né, existem pesquisadores da Organização Mundial da Saúde que até arriscam que a violência é uma pandemia, né, ou seja, a violência ela precisa ser não só estudada em dados, mas entendida, porque senão corre o risco de a gente achar que o criminoso é aquela criança, é o bandido, e a gente vai sempre pretender que tenha mais policiais. E nisso eu dou um exemplo. O Estado de Alagoas criou em 2010 a primeira Secretaria Estadual de Promoção da Paz do Brasil, uma secretaria estadual. Maceió, durante anos, foi uma das cidades mais violentas do mundo, e a mais violenta do Brasil. No ranking do ano passado, ela foi para segundo lugar. Parece que não é muito, mas justamente pelas ações de uma secretaria que começou a pensar as políticas públicas no foco da não violência e não só da repressão e da punição. Eu vejo que o senhor trouxe um material bibliográfico extenso aqui para o estúdio. Isso. Né? Esse material diz respeito a quê? Eu acho importante que as pessoas que não conhecem muito o trabalho entendam que ele é feito em duas perspectivas. Primeiro, a estruturação de um campo de pesquisa nesse movimento de cultura de paz e educação para a paz no Brasil, que é feito por várias universidades. A Universidade de Ponta Grossa é só uma delas. Para você ter uma ideia, Ney, a Unicamp hoje, na sua faculdade de educação, possui um grupo de pesquisa na área de educação para a paz, com foco mais na psicologia. A Universidade Federal do Ceará tem um grupo de estudos que faz 6, 7 anos, todo final de ano faz uma publicação com a média de 20 capítulos, 20 artigos, tratando sobre experiências no território nacional relacionadas à educação para a paz. E é um material, vamos dizer assim, teórico, conceitual, que é importante. Fala de conflitos, fala como fazer o processo de mediação de conflitos, que a gente comentou aqui, como fazer o trabalho de educação em valores, ou seja, experiências e conceitos. E um outro material, que é dessa nossa parceria com o Instituto Mundo Melhor, são experiências. Então, esse material ele tem 70 projetos que foram desenvolvidos em 2014 em escolas e instituições educacionais. Então, de onde? De Ponta Grossa, de vários municípios da região. Eu não lembro de cabeça, vou só daqui de Ponta Grossa, Palmeira, Reserva, União da Vitória, que são polos desses municípios menores, além de Castro, Irati, Carambeí, que tem participado regularmente dos projetos. Então, a gente faz formação com os professores desses municípios, eles desenvolvem projetos e no final relatam esses projetos. Isso serve, Ney, para uma questão importante que você levantou. As pessoas dizem assim, mas isso aí é só um projetinho de paz. Então, uma das coisas que a gente tem falado muito hoje em pesquisa em formação de professores é realmente catalogar boas experiências. Então, se as pessoas entrarem, por exemplo, no site do Instituto Mundo Melhor, elas podem baixar isso em PDF, isso que não é para vender. Então, são experiências que eu falo assim do mundo real, que é do professor que está a 0 grau do chão. Eu faço a pesquisa e trabalho com esse professor, mas quem está lá sofrendo todo esse problema cotidiano é o professor. Então, aqui tem relatos de mundo real sobre projetos de paz. Quando a gente fala de mundo real, eu citei no bloco anterior a experiência bem sucedida até agora na Escola 31 de Março, no Colégio 31 de Março, onde houve uma redução no número de ocorrências de aproximadamente 70%, desde que foi implementada a formação de professores para a cultura da paz. E a diretora Zeneida Assunção relatou que não é um trabalho apenas dentro da escola, mas um trabalho com os pais e com o entorno, né, com escolas vizinhas, com a comunidade, enfim. E relatávamos também no início do segundo bloco o episódio que aconteceu em Ponta Grossa, da mãe que ameaçou a diretora. E o filho fugiu da escola. Mas fugiu por onde? Fugiu por um rasgo no alambrado. Quem rasgou o alambrado?
muito provavelmente integrantes da comunidade, porque até onde se sabe, aquela escola é o único centro, entre aspas, de lazer que a comunidade tem. Embora a estrutura da escola seja voltada para o ambiente escolar, para os alunos, não existe mais nada naquele núcleo a não ser a escola. Não tem posto de saúde, não tem uma área de recreação, absolutamente nada. E acaba ocorrendo a depredação. Tá? Então, existe depredação em diversas escolas da cidade, justamente porque não há acesso a outras formas de ou recreação ou até mesmo, é triste dizer isso, de obtenção de determinados recursos. Então, entra alguém na escola, força a entrada na escola, rouba cabos que podem ser utilizados nas suas residências, acaba levando embora torneiras, né? E não que isso esteja certo, obviamente está errado, mas como nós temos uma desigualdade social em Ponta Grossa que é muito grande, você acaba entendendo o porquê aconteceu, não aprovando, mas entendendo o porquê aconteceu. Nós temos também, dentro desse quadro de desigualdade social, agressões a quem tenta preservar o espaço escolar. Em 1997, eu fiz uma matéria numa escola do Jardim Paraíso, não me lembro agora o nome, em que os professores eram ameaçados de morte por integrantes da comunidade, basicamente jovens que já tinham abandonado a idade escolar, abandonado a escola e saído da idade escolar, ou seja, já eram adultos, jovens adultos, e eles, além de arrebentarem as estruturas de proteção da escola, de ameaçarem alunos, ameaçarem professores, ainda jogavam um coquetel molotov nos muros da escola. Então, era uma cena razoavelmente violenta. Hoje, aquele problema foi superado e foi superado através do diálogo, né? Isso antes de vocês formarem o Núcleo de Estudos para a Paz aqui em Ponta Grossa. Todo esse cenário que eu descrevi e que eu tomei um pouco de tempo para formular a pergunta, diz respeito ao seguinte: não existe paz sem a identificação dos elementos sociais que cercam a escola, que cercam a comunidade, não é isso? Ou seja, é preciso que a comunidade tenha consciência dela mesma, de suas limitações, de seus problemas, para poder interagir internamente com isso, ou seja, cada ser humano também tem que agir internamente com seus problemas individuais, e daí sim, superar esses problemas individuais, dentro da família, comunitários, gradativamente. A lógica é essa? Exatamente, Ney. E ainda digo mais, na semana retrasada houve uma audiência pública sobre cultura de paz na Assembleia Legislativa, né, o Conselho Parlamentar de Cultura de Paz criado pelo deputado Péricles. E a discussão passou muito por essa importância da necessidade das políticas públicas mirarem essa questão da paz como uma dimensão concreta, sim. Existe um movimento de quase 30 anos chamado de Cidades Educadoras, um movimento que inclusive algumas cidades que no Brasil se candidataram a... O que é uma cidade educadora? É uma cidade que pensa a cidade na ideia de desenvolvimento, porque basicamente, a gente falou do conceito da Unesco, mas a noção de paz e violência está ligado com aquela noção paz é o quê? Normalmente as pessoas falam que é harmonia. Não, paz é o desenvolvimento em todos os aspectos. E a violência é tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento, seja do ser humano, de uma cidade, de uma região. Então, nesse cenário, eu diria que hoje, se a gente observar no papel, as condições para que se desenvolva a cultura de paz, elas estão dadas. Você tem, por exemplo, a escola que começa a ter esse período integral de maneira mais intensa, onde projetos em contraturno podem viabilizar essa questão de prevenção de violência, mediação de conflito. Você tem o CRAS, que atende também hoje as famílias, dá um suporte. Antes a escola ficava muito refém, puxa, vou ter que fazer tudo isso, ainda o pai, a mãe, mas os pais e as mães, muitos são atendidos no CRAS. Então, quer dizer, existem mecanismos já, algumas comunidades têm se organizado também já com a associação de moradores, mas um outro dado que você falou, e é importante, a comunidade precisa também se reconhecer, mas esse processo de reconhecimento só se dá também quando houver uma qualidade de informação, uma qualidade de discussão. Então esse é um processo que envolve também o próprio entendimento, né, do papel, por exemplo, de vereadores numa cidade, né, o próprio papel das organizações, da sociedade civil organizada, que é uma coisa que Ponta Grossa ainda se ressente muito. A gente aprendeu meio tarde a entender o que é sociedade civil organizada.
e realmente não ficar reproduzindo algumas coisas como você é de A ou B, então se você é do B, você não olha para o A e vice-versa. Essas coisas que implicam muito a decisão de políticas públicas de qualidade. Né? Então, realmente, o que a gente fala como professor do núcleo que trabalha com professores, na escola, a gente olha projetos de maneira muito forte para o desenvolvimento de valores humanos com crianças menores, discutindo com elas valores humanos, não só dizendo o que é responsabilidade, é isso, respeito é isso, não. É discutir com elas a partir da realidade delas, um processo crítico mesmo de entendimento dos valores. Com as crianças, na medida que elas conseguem dialogar com mais qualidade, o processo de mediação pedagógica dos conflitos passa a ser muito importante. Assim como você comentou, atividades lúdicas reforçam esse trabalho, né? Atividades com a mídia, né, também são importantes. Ou seja, existe um conjunto de práticas pedagógicas não tão inovadoras assim, mas que se dedicam a explicitar mais, primeiro, violências, porque as violências precisam ser dadas à visibilidade. Não é, né? Então a gente fala muito assim, a violência contra a criança ficou clara nas últimas décadas por conta do Estatuto da Criança e Adolescente, etc. Tal. Depois disso, a violência contra a mulher tomou proporção maior. Lei Maria da Penha, nos anos atrás. Agora, o que tem acontecido mais recentemente é a violência contra a pessoa idosa, que também foi dada visibilidade. Então, por isso... Não que não acontecesse não antes. que não acontecesse. Apenas ganhou visibilidade. Exatamente. Agora, a mesma coisa, homofobia. Quer dizer, as violências, primeiro, elas precisam ser, né, dadas à visibilidade. Segundo, elas precisam ser entendidas no mecanismo. Então, o que a gente fala muito, discute com os colegas professores no momento de fazer reunião pedagógica, no início do ano, do semestre, do bimestre, também fazer essa análise desse contexto escolar. Né? Essa análise ela é fundamental para pensar nos passos, fazer a escola como espaço, não de tolerância zero, nada disso, mas a escola um espaço acolhedor das diferenças. Eu quero mencionar duas entrevistas que foram feitas hoje, uma delas eu conduzi na rádio CBN Ponta Grossa. Uma entrevista conduzida pelo repórter Kleber Moleta com o professor do curso de jornalismo Rafael Schamberger, sobre o resultado de uma pesquisa feita em Ponta Grossa no ano passado em relação ao mapa da cultura na cidade. Essa pesquisa foi patrocinada pela CCR Rodonorte e feita pelo Instituto Datafolha. Então, um dado interessante é que de 38% da população de Ponta Grossa não tem acesso à internet. E hoje em dia existe uma disparidade muito grande entre aqueles que estão incluídos no mundo digital e aqueles que não estão incluídos. Eu acho que tudo passa pela inclusão. A inclusão é o primeiro passo. A inclusão, inclusive, no processo de discussão da própria comunidade. Isso me chamou a atenção. Na outra entrevista, essa eu conduzi, com uma técnica do IPLAN em relação ao plano diretor, como serão executadas as audiências do plano diretor, ela disse que o foco tem que ser na sustentabilidade, que não é só ambiental, mas também é social. E questionando ela sobre esse dado que eu falei, de 38% da população sem internet, ela falou que realmente a cidade vai ter que prever nos próximos 10 anos uma infovia, rede Wi-Fi gratuita, para que as pessoas possam se inteirar daquilo que está acontecendo. Nós temos, portanto, uma massa de pessoas que literalmente se informam, única e exclusivamente através da TV. Especificamente, eu não tenho problemas em citar isso, através da Rede Globo. Algum problema até aí? Não, é uma empresa séria, faz o seu trabalho. Mas é uma empresa, então ela tem produtos que são consumidos. Uma telenovela, né, outra telenovela, daí tem um pequeno jornal local. Porque essa é a estrutura da empresa, é assim que ela age. Não é uma TV educativa. A TV educativa existe em Ponta Grossa, mas ela é subsidiada apenas com verbas da prefeitura, e a nossa prefeitura não é rica. Né? E se não fosse o diretor da ETV, o Guilherme Picunas, né, com certeza, hoje a emissora não teria nenhum programa sendo exibido ali, além do jornal. Porque é preciso muita coragem para fazer programação sem dinheiro, que é o que ele milagrosamente consegue fazer. Tudo isso que eu estou citando é o seguinte: é preciso que a comunidade se veja, é preciso que os dados sejam levantados. Né? Mas qual é o papel do Estado nisso tudo? Mencionei a história do plano diretor, mencionei a história do dado alarmante de 38%. A população não tem acesso à internet, o que confirma o que eu sempre disse, que a internet não é democrática, né? É democrática para quem tem linha telefônica ou um plano de banda larga ou um plano
3G, 4G, dependendo da linha telefônica se é móvel ou fixa. Portanto, qual é o papel do Estado nesse processo? Olha, Ney, uma questão muito importante, eu vou contar, você vai lembrar disso, talvez as pessoas mais jovens não, mas do Pablo Escobar e do cartel de Medellín, na Colômbia. Sim. Lembra disso, né? Uhum. Para ter uma ideia, em termos de dados internacionais, existe um indicador que é o número de homicídios para cada 100 mil habitantes, né? Um dado internacional. Para pegar um exemplo, Rio de Janeiro hoje está em volta de 40 homicídios para cada grupo de 100 mil. São Paulo um pouco menos, Maceió, Teresina, que é a cidade mais violenta do Brasil, está em torno de 80 para cada 100 mil habitantes. A Medellín, na Colômbia, em 1994, 1995, era cerca de 350 homicídios para cada grupo de 100 mil. Então, só para ter uma ideia, o absurdo que era a violência no auge do cartel de Medellín. Houve uma intervenção lá muito forte, também na época os Estados Unidos ajudou, enfim e tal, mas eles trabalharam em função de 4 pilares fundamentais. Primeiro, o exército nos morros, porque a geografia de Medellín é um pouco parecida com a do Rio de Janeiro, montanhas ali e tal. Uhum. Exército, primeiro, fizeram exército lá. Segundo, diminuir ao máximo a corrupção policial. Terceiro, o Estado investir bastante em cultura e educação nessas regiões. E quarto, criar os bondinhos que ligavam o morro para a cidade para fazer as pessoas chegarem mais rápido na cidade, não ficar essa diferença. Governantes do Rio de Janeiro, lá por 2007, 2008, estiveram na Colômbia, viram como que foi feito. Medellín, hoje o índice é em torno de 35 para cada grupo de 100 mil. É um índice aceitável para uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, né? Mas diminuiu drasticamente. Chegaram e tentaram implantar isso no Rio de Janeiro. Então, primeiro, exército nos morros. Isso a gente viu há 5, 6 anos atrás. Uhum. Segundo, diminuir corrupção no policial. Mais ou menos. O Rio de Janeiro ainda tem muitas dificuldades nisso. Terceiro, o Estado investir bastante. O Estado até investiu, né? Mas se você andar pelas favelas do Rio de Janeiro, continua lá a ONG, continua lá os projetos sociais, etc. O Estado, de fato, não assumiu. E o quarto ponto, o bondinho. O bondinho fizeram. O que aconteceu depois de 5 anos em boa parte dessas comunidades pacificadas? Eles estão tendo que rever todo o projeto. Então, quer dizer, se não houver fundamentalmente essa participação de políticas públicas, isso não é só para o Rio de Janeiro, cabe muito bem para o tamanho que está Ponta Grossa hoje, cidades da região. O fato de você disponibilizar a cidade para os seus habitantes, o fato de você ter políticas públicas, especialmente para uma cidade onde esparramou, né, em 2 anos, da maneira como Ponta Grossa, e como você falou bem, se chega numa comunidade, o único espaço público que você tem é a escola. Daí toda a demanda de lazer vai para a escola, toda a violência reprimida da comunidade acontece na escola, daí fica muito difícil. E aqui eu quero deixar bem claro, porque a gente fala desse jeito, dá a impressão que a culpa é do prefeito atual, e não é. Não, de fato. Existe um histórico em administrações públicas de Ponta Grossa de se jogar a população pobre para a periferia. Esse prefeito tem pelo menos levantado a discussão para que os problemas sociais sejam superados, né? E ele tem esse mérito, né? Diga-se de passagem, ser prefeito em Ponta Grossa é sempre um grande desafio. Eu acho que qualquer um que passou pela cadeira de prefeito em Ponta Grossa e tentou resolver problemas, merece aplauso. Uhum. Agora, merece mais aplauso aquele que sabe que nós temos problemas e tenta superá-los, né? Então, nós vemos essa situação do papel do Estado, e aí eu me refiro não só à Prefeitura, mas me refiro ao governo do Estado, porque segurança pública já é responsabilidade do governo do Estado, me refiro à União, né? Então, o papel do Estado, ele tem que ser ativo para que as desigualdades sociais sejam amenizadas através de políticas públicas. Eu estou certo? Exatamente. Inclusive, nesse sentido, né, é importante colocar aqui esse fluxo, entendendo violências, o fluxo repressão-prevenção precisa sempre ser considerado. Agora, o que a gente precisa realmente, e o Estado de Alagoas começa a demonstrar resultados disso, é que a prevenção ela seja dada com clareza e que apareça nas políticas públicas. No começo de 2014, houve uma audiência pública aqui em Ponta Grossa para discutir sobre o Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos no Paraná. A discussão daqui de Ponta Grossa saiu com a ideia que foi chamado Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos e Cultura de Paz. Porque a ideia de cultura de paz, ela traz no bojo essa ideia de sustentabilidade. Se eu digo assim, os direitos humanos, eles precisam ser dados, sim, mas eles precisam ser
preservados. Então, a ideia de uma sustentabilidade na perspectiva social passa justamente por aí. Então, quer dizer, quando você pensa políticas públicas, um plano diretor, enfim, você diz assim, como que vai criar esse espaço de uma convivência positiva? Quanto menos a possibilidade, quanto menor a possibilidade, menos poder executivo, poder, né, de realmente de adquirir bens ou viver plenamente, você vai caminhar para a pobreza. Isso somado à questão da mídia, quer dizer, você vai ou olhar a tua vida pela novela, ao invés de você olhar a tua vida a partir de outras possibilidades, daí realmente fica difícil, né? Muito obrigado pela participação nesse bloco, professor. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a cultura para a paz. Comigo no estúdio está o professor Ney Alberto Salles Filho, do Departamento de Métodos e Técnicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa e coordenador do Núcleo de Educação para a Paz da UEPG. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. E duas coisas distintas, porém interligadas, né? Primeiro, esse assunto se discute com profundidade na América Latina, já que o Brasil vive uma realidade que não foge do continente no qual está inserido. E, em segundo lugar, como de forma prática nós podemos dialogar para superar conflitos e ter um ambiente mais pacífico? Veja, Ney, essa questão sobre pensar o continente, a gente pode dizer que as Américas, especialmente a América Latina, ela tem sido um dos espaços de maior produção hoje em perspectivas e projetos de não violência na escola. Até por conta da grande demanda de violência, de desigualdade social, de tráfico de drogas, que é muito parecido em todo o continente. Ao mesmo tempo, é interessante ressaltar que durante esse mês agora, a gente vai ter a sétima Cúpula das Américas, que vai envolver, né, todos os países da América para discutir realmente problemas comuns. E o foco disso passa por integração, justiça social, cultura de paz, ou seja, existe um movimento, sim, a partir de todos os problemas vivenciados. O próprio Brasil tem um papel interessante nos organismos internacionais, em países em pós-guerra, até por sua vocação para pensar direitos humanos. Então, existe uma complexidade que, às vezes, as pessoas não estão muito atentas, mas que faz uma diferença grande. Então, realmente, existe, sim, esse pensamento de cultura de paz, ele não é uma coisa isolada. Existe, por exemplo, no caso das universidades, muitos municípios desenvolvendo projetos pelo Brasil todo e pela América Latina. Inclusive, vários países da América Latina com mais força que o Brasil, nesse desenvolvimento de educação para a paz. E a questão que você falou, como pensar processo de mediação de conflito. Exemplo da Escola 31 de Março. Tem várias igrejas, denominações religiosas naquela comunidade, da 31 de Março, na região de Varandas. Ao invés de eles chamarem só o padre ou só o pastor para falar com os alunos, eles chamaram o padre, o pastor, para cada um contar um pouquinho o que tem de positivo e leva à paz na sua comunidade ou na sua igreja. Então esse é um exemplo concreto. A gente precisa colocar as pessoas para trocar suas impressões, mesmo em conflito, em discordância, mas para pensar de maneira comum nos seus problemas. Então a questão fundamental é essa. A espiritualidade, que a gente falou pouco, quem sabe no outro programa, ela é um dado concreto, sim. A minha dimensão de espiritualidade é na prática, com valores humanos. Mas a questão social também, ela é decorrente dessas nossas interações, que são conflituosas. Então, primeiro, olhar muito essa questão das diferenças. Só porque a pessoa pensa diferente, ela não é mais ou menos do que eu. Só porque essa pessoa tem menos dinheiro, mora na periferia, não é a única violenta. A violência existe em todas as classes sociais. Então, realmente, é esse processo de abertura à diferença, que o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, já falava muito. É importante humildade, gosto pela alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, que são itens fundamentais para esse processo de relações humanas construtivas. E, como Edgar Morin, que é um grande filósofo contemporâneo, ainda vivo com seus 95 anos, fala, a gente tem duas possibilidades para o século XXI. A primeira delas é o abismo e a outra é a metamorfose. O abismo, a gente já sabe, é continuar vivendo o mundo nessa competição desvairada, na busca da ostentação, de vencer a qualquer custo, de ferir o outro gratuitamente, muitas vezes. Esse é o abismo. A metamorfose não é grande mudança para uma cultura de paz, mas a borboleta, antes de ser bonita e voar,
ela teve que rastejar como lagarta, né? Ela criou seu casulo, ou seja, eu diria que a gente está vivendo hoje, pensando cultura de paz, na América Latina e no Brasil, um momento de casulo. Não só de pensar a paz como uma coisinha boba que a ONU falou, mas uma atitude concreta do ser humano individual e social, automaticamente ambiental, planetário. Essas são mudanças, elas estão em curso, Ney, seguramente. Professor, e quem quiser manter contato com o Núcleo de Educação para a Paz, como é que faz? Isso, o nosso e-mail oficial é nep, de Núcleo de Educação para a Paz, nep@uepg.br, que é institucional, nep@uepg.br. A gente tem feito um trabalho muito grande nas redes sociais, então se procurar lá por Núcleo de Educação para a Paz no Facebook, vai encontrar todo o nosso trabalho. E um telefone é o 42-9102-2246. Professor, novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. Acredite, a educação para a paz, a cultura da paz, não se constrói de um dia para o outro. Não falamos de ideais longínquos, de algo que é inatingível, mas simplesmente da capacidade de sentar de maneira ponderada numa mesa com quem nem sempre nós gostamos e superar o conflito pela habilidade de bem conviver. Se constrói uma sociedade assim, através do diálogo, mesmo que ele seja espinhoso num primeiro momento, mas depois mais tranquilo de se conseguir bons resultados. Muito obrigado novamente pela sua audiência. Nós voltamos na semana que vem.